Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje iremos falar sobre tecnologias de LAN e topologias de rede. Veremos como esses sistemas de comunicação interconectados transformaram a forma como vivemos, trabalhamos e nos conectamos. Entenderemos os princípios básicos por trás dessas redes, desde as conexões físicas até os protocolos que permitem a troca de informações. Exploraremos as imensas possibilidades e oportunidades que a internet nos oferece, bem como alguns dos desafios que enfrentamos. Estaremos preparados para aproveitar ao máximo os benefícios dessa tecnologia revolucionária. Nossos objetivos de aprendizagem são: identificar os principais tipos de tecnologias de LAN, comparar e classificar as diferentes topologias de rede, analisar as características e capacidades de cada topologia de rede. Vamos começar com as topologias. Como muitas tecnologias de LAN foram desenvolvidas, é importante saber suas semelhanças e diferenças. Para ajudar a identificar semelhanças, cada rede é classificada em uma categoria de acordo com sua topologia ou forma geral. Esta apresentação descreve 4 topologias básicas que são usadas para construir LANs: barramento, anel, estrela e ME. Primeira topologia: barramento. O termo topologia em barramento foi cunhado para caracterizar redes, como a Ethernet original, que consistem em um único cabo no qual os computadores se conectam. Qualquer computador conectado a um barramento pode enviar um sinal pelo cabo, e todos os computadores recebem o sinal. Como todos os computadores se conectam diretamente ao cabo, qualquer computador pode enviar dados para qualquer outro computador. É claro que os computadores ligados a uma rede de barramento devem se coordenar para garantir que apenas um computador por vez envie o sinal. Algumas redes de barramento são organizadas para que os computadores se conectem a um pequeno dispositivo, numa topologia estrela, e o barramento, ou seja, o cabo compartilhado, é mantido dentro do dispositivo. 1.b Topologias em anel. Nesta topologia, a vantagem de utilizar um dispositivo separado reside na capacidade do anel de continuar a operação, mesmo se alguns dos computadores forem desligados. O nome anel surgiu porque é possível imaginar os computadores e os cabos que os conectam dispostos em um círculo. Na prática, os cabos de uma rede em anel não formam um círculo, e, em vez disso, eles correm ao longo de corredores ou sobem na vertical de um andar de um edifício para outro. 1.c Topologias ME. Uma rede que utiliza uma topologia em malha, ME, proporciona uma ligação direta entre cada par de computadores. A principal desvantagem da topologia em malha é o custo. Uma rede em malha conectando N computadores requer. A quantidade de conexões é igual ao dobro da quantidade de máquinas ao quadrado menos a quantidade de máquinas. O mais importante é que o número de conexões necessárias para uma rede em malha cresce mais rápido do que o número de computadores. Como as conexões físicas são caras, poucas LANs com fio empregam esse tipo de topologia. 1.d Topologias estrela. Uma rede usa topologia em estrela se todos os computadores se conectam a um ponto central. Como uma rede em forma de estrela se assemelha aos raios de uma roda, o centro de uma rede em estrela é muitas vezes chamado de hub, concentrador. Um hub típico consiste de um dispositivo eletrônico que recebe dados do computador de origem e os entrega ao destino adequado. Na prática, as redes em estrela raramente têm uma forma simétrica na qual o hub está localizado a uma distância igual de todos os computadores. Em vez disso, um hub muitas vezes fica em um local separado dos computadores conectados a ele. Por exemplo, os computadores podem ficar em escritórios individuais, enquanto o hub fica em um local acessível à equipe de rede da organização. 2. Vantagens e desvantagens das topologias. Cada topologia tem vantagens e desvantagens. Uma topologia em anel facilita a coordenação do acesso e ajuda a detectar se a rede está funcionando corretamente. Sem um dispositivo externo, no entanto, toda a rede de anel pode ser desativada se um dos cabos é cortado. Uma topologia em estrela ajuda a proteger a rede contra danos em um único cabo, porque cada cabo se conecta individualmente a uma máquina.
Um barramento requer menos fios do que uma estrela, mas tem a mesma desvantagem do anel: a rede é desativada se alguém corta acidentalmente o cabo principal. 3. Analisar as características e capacidades de cada topologia de redes. Vamos analisar as características e capacidades de cada uma das principais topologias de rede. Começando com a topologia em barramento, a distância máxima varia de 100 a 500 metros com cabo coaxial, e ela suporta em torno de 30 dispositivos antes de começar a enfrentar problemas de desempenho e colisões. A topologia em anel pode chegar a distâncias de vários quilômetros com fibra ótica, e suporta até 250 dispositivos, dependendo da tecnologia utilizada. A topologia ME é muito flexível em termos de distância e número de dispositivos, podendo chegar a dezenas de quilômetros entre nós e ter milhares de dispositivos, mas é mais complexa e cara. Já a topologia em estrela é limitada a 100 metros com cabo de cobre, mas pode chegar a 40 quilômetros com fibra ótica. Ela suporta centenas de dispositivos, dependendo do switch utilizado. É importante entender as características de cada topologia para escolher a mais adequada para as necessidades da rede. Agora faremos um breve resumo do assunto abordado. Conclusão: barramento. A simplicidade e baixo custo são suas principais vantagens, mas não é indicada para redes maiores devido à baixa tolerância a falhas e dificuldades de expansão. Em uma topologia em barramento, todos os dispositivos compartilham o mesmo meio de transmissão, o que significa que se um dispositivo falhar, toda a rede é afetada. Além disso, a expansão de uma rede em barramento pode ser um desafio, pois a adição de novos dispositivos pode afetar o desempenho da rede. Anel. Embora funcione bem para pequenos grupos, a falta de tolerância a falhas sem um anel redundante limita seu uso em redes modernas. Em uma topologia em anel, os dados circulam em um ciclo fechado, e a falha de um único dispositivo pode interromper o fluxo de dados. Um anel redundante, com 2 caminhos para cada dispositivo, pode ajudar a solucionar esse problema, mas aumenta o custo e a complexidade da rede. Ideal para redes que demandam alta disponibilidade e redundância, mas seu custo elevado limita a sua aplicação. Em uma topologia ME, todos os dispositivos são conectados a vários outros, criando um caminho redundante para o fluxo de dados. Isso significa que a rede continua funcionando mesmo que um dispositivo falhe. No entanto, a implementação de uma topologia ME é complexa e exige um grande número de cabos, o que a torna cara para muitas redes. Estrela, a mais utilizada em redes locais, LANS, atualmente, por combinar custo moderado, facilidade de expansão e uma boa tolerância a falhas em relação às outras topologias. Em uma topologia em estrela, todos os dispositivos são conectados a um hub ou switch central. Se um dispositivo falhar, apenas a conexão com esse dispositivo é interrompida, e a rede continua funcionando normalmente. A expansão de uma rede em estrela é simples, basta conectar novos dispositivos ao hub ou switch. Gostou do assunto? Quer saber mais? Baixe o material escrito deste assunto no seu ambiente virtual.